Hello, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sem Censuras. She got that rich girl, LA vibe. She with big good in her daddy's. Do canal Lifestyle em português. Dentro da senda da valorização da arte angolana, temos conosco esta belíssima obra da artista plástica Eliana. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. A semana passada o debate foi tão bom, mas foi tão bom e tem tanta coisa que ficou no ar que nós decidimos fazer uma segunda parte sobre o tema casamentos versus divórcio. Portanto, os nossos convidados da semana passada cá estão mais uma vez. Muito obrigada pela vossa presença e vamos relembrar os nossos convidados, que são o psicólogo e piloto Kelson Teixeira. Bom dia. Temos a Roquiana Gunza, que é ativista social. Olá, bom dia. E temos Susana Miguel, empresária e consultora de etiqueta. Bom dia a todos. Então, como é que vocês estão? Porque vocês já parecem que estão muito mais entusiasmados que todo mundo lá em casa para dar continuidade à nossa conversa. Vou pegar naquela deixa do finalzinho da semana passada, que foi sobre a opinião da Roquiana no que concerne os relacionamentos, para que nós percebêssemos melhor essa visão do porquê que considera que os relacionamentos são centro de violência. Pronto, se eu falei a semana passada e continuo a falar hoje, eu considero que nos últimos tempos os relacionamentos, principalmente os casamentos, têm sido sim centros de violência. E falo isso baseado em factos, né, de experiências que eu tenho visto, de pessoas próximas principalmente, de que já não sei se é concertação, se trata de preparação, como esteve a falar aquela vez, mas parece que os relacionamentos não estão a resultar. Não estão a resultar. E o não está a resultar vem com o acréscimo de violência, de abusos, de humilhações, de submissões, e o que me fazem crer e dizer aqui em alto e bom tom que os relacionamentos têm sido centros de muita violência. O que é que acham sobre essa opinião? Olha, porque não é só um problema nosso, é no mundo inteiro. Nós notamos que os relacionamentos, principalmente entre pessoas jovens, casais jovens, praticamente, se forem 10 anos, é muito. Eu ainda digo que a Roquiana já disse tudo. E muitas vezes eu até penso que é moda. Virou moda. Ultimamente, os relacionamentos nem 10 anos, nem 5 anos fazem. Porque ainda temos jovens que sofrem bastante humilhação e essas humilhações às vezes até são escondidas. Então chega uma altura que elas já não conseguem esconder porque aquilo já começa a afetar até o interior dessa pessoa. Então, afetando o interior dessa pessoa, essa pessoa vai para a rua ou está na sociedade, a pessoa consegue perceber que ela não está bem. Então, acho que isso é mais um dos fatores que cria o centro. Como é que a Roquiana diz? Centro de violência. Isso é um dos fatores principais dos relacionamentos, a humilhação. Olha, eu concordaria, mas sou obrigado a discordar. Sou obrigado a discordar porque é essencial que nós não olhemos o casamento com esse olhar assim tão pessimista sobre ele. Porque da mesma forma que existem maus casamentos, existem bons casamentos. Da mesma forma que existem maus relacionamentos, existem bons relacionamentos. Precisamos perceber que entre os homens, perfeitos nunca serão os casamentos nem os relacionamentos. Existirão momentos perfeitos. Daí que os cônjuges, né, devem a todo instante procurar ter bons momentos para que se passe por cima dos maus momentos sobre o casamento. Porque de alguma forma os maus momentos irão existir, mas que não deverá ser motivo suficiente para acreditar que o casamento é esse mar, né, de torturas e violência, conforme disse a Roquiana.
Mas, doutor, é assim. Eu não estou a falar de crença. Ninguém disse não que se trata de crenças, eu doutora. acreditar. Eu estou a dizer que existem factos e evidências de que os relacionamentos ultimamente têm sido sempre. Sim, Mas Não eu estou aqui a dizer isso nem é uma crença, estou a falar de facto. de fatos reais que acontecem. O doutor, normalmente, quando o doutor diz que existem relacionamentos bons e maus, isso pegando na deixa da Susana, a Susana disse que isso virou tendência, virou uma moda, que as pessoas não se entendem. já não estão a suportar, não suportam essas coisas. Eu realmente, e voltando um bocadinho aqui para a Roquiana também, eu já presenciei casamentos com festas assim, badaladérrimas, de 1000 convidados, e o casamento único e simplesmente durou 6 meses. Tanto 6 meses que veio a público, que as pessoas ficaram a saber. Mas antes de vir a público, eles já não estavam bem. Portanto, eu acredito que aquele casamento pudesse ter durado aí 4, 5 meses. Mas agora No a questão que se coloca é porquê? Porque é exatamente aí onde eu queria chegar, no ponto em que a Susana diz que virou moda. Virou moda por quê? Porque todo mundo sabe que um casamento é feito de amizade, cedências, cumplicidade, respeito sobretudo, diálogo, muito diálogo, que é para as pessoas poderem entender. E o que é que tem acontecido? São jovens, maioritariamente, quando acontecem esses casamentos assim de supetão, festas aparatosas, e o resto, que não é o resto, que devia de ser o essencial e primordial para fazerem o casamento, que foram esses quesitos todos que eu falei e mencionei, não têm. O que é que acontece? Na primeira briga, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai. Não tem aquela conversa de tentar consertar. E depois há aquela coisa de gestão de egos. Imagina se eu vou pedir desculpas. Não, e não eu é que só, estou coberto de Vitória. razão. Ainda aqueles homens, quando forem então um casamento badalado, que tu consegues perceber que uma das partes é mais... como é que eu posso dizer? Tem mais poder aquisitivo. Tem mais poder aquisitivo. Tu vais para esse relacionamento e muitas vezes a mulher é assim: eu vou para esse relacionamento, meu marido tem, ele pode, não sei o quê. Mas quando chegam a casa, ele também tem as suas regras dentro de casa. Sim. E tu vais cumpri-las se quiser. É assim que ele diz. Porque os homens chegam a uma altura, quando eles percebem essas coisas e que a mulher submissa até esse ponto, humilham-te. Humilham-te mesmo. Tu vais fazer se quiser. Eu aqui na cidade angolana conheço casos. Se quiser, é mesmo, vais ter que fazer. fazer. Eu conheço casos, eu já presenciei casos que o senhor tinha o poder aquisitivo todo, ela toda linda, ela toda não sei o quê, eu ia para a rua, todo mundo uau, mas era obrigada a ficar dentro de casa. Não podia sair, se sair é como turista e voltar tem que dizer a hora que chegou e não sei o que, não sei o que. E tu dizias, uau, uma casa tão linda, um marido cheio de poder, ela toda linda, mas ela não tem vida. Ou seja, era uma violência, Isso era uma violência, era um centro de psicológica. também ela vivia num centro de Mas violência. isso remete ao que nós falamos a semana passada, de que as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem o porquê que se estão a casar. Mas às vezes sabem, e muitas vezes, doutor, deixa só, desculpa, às vezes até, irmã, elas sabem, e muitas das vezes, algumas mulheres preferem passar por isso, para poder passar para a sociedade que ela está bem. Vamos ser realistas, é a imagem dela, eu vou suportar tudo e não Os poder padrões mais. impostos pela sociedade, né? Sim. Eu sou uma senhora casada, Eu sou uma muito senhora bem fulana casada. e tudo mais, mas por trás ninguém sabe. Aliás, as pessoas que estão ali por dentro sabem o que é que ela passa. Por baixo e do muitas das verniz. vezes é o empregado, é o motorista, mas ela sai para a rua muito sorriso. Quando chega lá para dentro, o sorriso dela está morto. Eu lembro que a semana passada eu realcei um aspecto muito importante. É importante que no ato do casamento as pessoas avaliem bem o que estão a levar na sua bagagem, porque daí que surgem, né, os cursos de casamento, o curso para noivos, as formações, porque as pessoas vêm de educações diferentes, de culturas Estratos diferentes, sociais estratos diferentes. sociais diferentes, e devem aprender a conciliar todas essas diferenças. No início parece bonito, porém depois de um tempo de convivência surgem as divergências, surgem as críticas. Surgem Foi as aquilo que eu brigas. abordei, doutor, dizer que Exatamente. tem que haver cedências, não é? Exatamente isso. Tanto que existem os estudos que apontam que
os benefícios que traz o casamento chegam a ser inferiores às consequências do divórcio. As consequências, infelizmente, drásticas do divórcio chegam a ser 3 vezes superiores aos benefícios que nos causa o casamento. Nós poderíamos, para a gente poder passar também, focar um pouquinho mais sobre o processo de divórcio, mas uma curiosidade. Vocês olham para o casamento ainda como uma instituição ou como um contrato? Nem instituição, nem contrato. Instituição por quê, mano? Eu perguntei. Não, a mim Mas nem quando instituição, diz nem instituição, contrato. Estás a estar a referir ao quê? Não, o conceito, aquele conceito o que é o casamento, supostamente o ideal, que é para a formação da família, para constituir Aliás, uma quando família. as pessoas juntam-se, as pessoas, é o que a Vitória acabou de dizer, conversam. A conversa, a amizade e tudo, mas e tudo vai fluindo. Não quer dizer que eu casando fiz um contrato. Não, porque nós assinamos um papel. Aliás, Sim, tem muita mas gente depois também porque há hoje em dia questão. praticamente é o que se reflete. Praticamente é como reflete uma depois do sociedade. divórcio, É como não uma é? Eu acho que é sociedade. Se der importante certo, também- deu certo. eu acho Se que não Aí é que der... está. Eu acho que é importante, né, separarmos os Destrinçar as conceitos. coisas, sim. Uma coisa é casamento civil, que é o legal, que pode ter essa figura próxima A um contrato, sim. né? E outra coisa são os outros Mas, no tipos fundo, de casamentos. não deixa de ser, como, por porque, exemplo, repare, o casamento religioso que não obedece essa lógica de contrato. Mas no porque contexto atual, eu acho que o que é muito tem mais instituição. validade é, É o civil, é o civil. O religioso é mesmo por uma questão de crença, mas o que, pelo menos aqui no nosso país, o que vigora e que tem legalidade é o Sim, civil. o casamento E, civil. inclusive, em muitos países, digamos, de primeiro mundo civilizados, principalmente no que se refere à junção de grandes fortunas, de fulano de tal tem a filha, o Beltrano tem o filho, são grandes fortunas e querem se juntar ainda para fazer crescer muito mais o patrimônio, ou coisa assim do gênero. Existe o célebre contrato pré-nupcial, que é aí onde estão as regras, todas e Mas mais isso depende algumas. muito de cultura Na para verdade, cultura. na verdade Isso o depende casamento, muito. eu diria que chega a ser sim um contrato. Podemos não olhar o contrato como aquela coisa de folha de papel e assinatura, porém, a partir do momento em que existe uma ligação entre duas pessoas, existe um conjunto de acordos verbais, existe um conjunto de ligações que sejam afetivas, emocionais, que vincam sim um contrato entre elas. Daí que podemos sim definir, né, essa união como sendo um contrato. E o rompimento desse contrato tende a surgir com um conjunto. A Susana, na semana passada, já tinha consequências. dito que o divórcio era algo que estava fora de questão. Fora de questão para mim, familiarmente, e depois, eu não sou apologista de separação nem de divórcio. Por quê, mano? E isso traz mais consequências do que estar casado ao lado. Então, algumas coisas nós podemos ir e também há aquelas separações ou divórcios que vale a pena. Também há aquelas que valem a pena. Mas ainda assim, eu prefiro não pensar naquelas que valem a pena. Prefiro lutar por aquilo que eu posso lutar, que seja benéfico para mim e para minha família. Pô, fale, mano. Não, desculpa. Por exemplo, se eu tiver em apuros dentro do meu casamento, em maus lençóis, se eu vier pedir um conselho, vai ser para eu ficar. Não, vai ser para ficar até onde der. Eu vou aconselhar a Imani a lutar até onde der. Ok. Certo? As pessoas vão lutar até onde der, por isso é que eu disse que há divórcios que valem a pena. E também nós podemos, algumas vezes, nós Eu nos acho que vale a separamos. pena. A Susana, quando quer dizer que há divórcios que valem a pena, eu acho que ela está a referir àqueles divórcios em que um dos elos é o mais fraco e que sofre os tais abusos. Aquelas quer humilhações. físicos, Sim, psicológicos, sim. isso tudo. E Porque nota-se quando não vê-se, for, né, que há casais que, por exemplo, uma das partes, um dos cônjuges, está ali a definhar no casamento, está a sofrer amargamente, todo mundo está a ver que ele não está feliz. Epá, E chega um obrigam a ponto, ficar. sim. Então, há aqueles que valem a É pena. uma alternativa legítima. O divórcio é uma alternativa legítima. Para alguns E casos, já Roque. agora, e é por isso que eu faço sempre questão de separarmos as zonas. Se estivermos a falar de casamento civil, o divórcio é uma alternativa legítima. Porque O no problema é a civil. igreja.
A igreja que é contra o divórcio. É contra, mas tu, Né? como ser humano, tu não és obrigado a ficar com essa pessoa porque casou na Mas depois igreja. vai despoletar todas aquelas questões que já falamos, da pressão, da educação. Tudo bem, da família, mas da antes sociedade há e uma tudo coisa que mais. eu acho que nós temos que ter um olhar mais realista relativamente ao casamento e ao divórcio. Porque, sim, falou da sua experiência, pessoalmente é contra o divórcio. Não sou Mas nós apologista. temos experiências de A mais B, de pessoas que olhas para a situação e o divórcio é a única alternativa. Por isso é que eu É disse que há solução, divórcio é que vale a saída. pena. Deixa-me aqui aclarar uma Então, coisa. para essas questões, calma, seu doutor, vai já falar. Porque nós não temos que incentivar o casamento como se fôssemos nós a viver a vida dos outros. As pessoas, em função das suas experiências, é que têm que decidir e têm que ter esse direito de decidir se querem continuar casadas ou divorciar-se. Porque quando o doutor diz, não, mas nós não podemos olhar para o divórcio, para o casamento com essa perspectiva pessimista, não se trata de uma crença minha, não quer dizer que eu é que estou a olhar para o casamento com isso. Mas a questão é, nós temos que olhar para os fatos e para as situações concretas de cada um. E deixa-me que lhe diga, dos casos que eu acompanho, 75% das mulheres que eu acompanho e vejo merecem divorciar-se imediatamente. É assim, eu sou de ideia que o divórcio deve ser sempre a última opção, sendo que o casal vai tentar até onde der. Calma, Em que circunstâncias? calma. Mas É depende assim, muito das circunstâncias. o casal Depende luta até- muito. A pessoa já perdeu um familiar? Uma mulher vítima de coisa? De abuso por parte do homem? Mas Mas é assim, mas deixa eu dizer uma coisa. Infelizmente ou felizmente, surge a ideia de fracasso diante do divórcio. Mas aí nos questionamos, realmente é um fracasso ou não o divórcio? Por um lado, aparece como um fracasso para aquele que é o grande objetivo de ser feliz para sempre. Mas, por outro lado, é um ganho naquela que é a perspectiva de viver para ser feliz. As pessoas casam para serem felizes, claro. Que se a pessoa está mais infeliz do que feliz, o divórcio vai ser sim uma opção. Porém, não, a primeira não, por quê? Porque conforme eu disse atrás, existe uma série de consequências por detrás do divórcio. Porque o divórcio sente-se, né, os efeitos direitos, aqueles que são os cônjuges, mas também, quando envolve principalmente filhos, família, vem acompanhado de uma série de consequências para além daquilo que se imagina que o divórcio apenas é a assinatura de um documento. Porque vamos olhar com uma perspectiva mais voltada à psicologia. As pessoas, quando atravessam o divórcio, muitas delas não conseguem ter uma vida normal após o casamento. Crianças, por exemplo, são uma das que mais sofrem com esse fenômeno. Só pegando aqui essa parte, essa deixa do doutor. Então, aquilo que se diz, que muitas das vezes o casal tolera-se naquele casamento, porque já não existe amor, não existe mais nada, até existe faltas de respeito e outras e determinadas agressões, e vem com aquela célebre palavra, não me posso separar por causa dos filhos. É correto? Uma pessoa sujeitar-se a um casamento por causa dos filhos? Não é correto. Não é correto porque, conforme eu disse há pouco tempo, as pessoas casam para ser felizes. Ninguém casa para ser infeliz. As pessoas casam para ser felizes. Daí que a sua felicidade vai depender não só da postura do seu parceiro, mas também daquele que é o conjunto de elementos dentro do casamento. Na maior parte das vezes, a postura de um dos cônjuges tende a influenciar muito negativamente na felicidade do outro. Porém, volto a reforçar que antes de se tomar a decisão do divórcio, assim conforme é avaliada a ideia de se casar, deve ser bem avaliada a ideia de se divorciar. Porque, por exemplo, há pouco tempo falei das crianças. Após o divórcio, na maior parte das vezes dos divórcios litigiosos, surge um fenômeno que é alienação parental. Os pais brigam para mostrar para os filhos o lado certo, ou seja, a mãe mostra que o pai está errado, o pai mostra que o marido, no caso, está errado. Daí que as crianças sofrem muito por estar dentro desse litígio. Isso do ponto de vista psicológico. Exatamente. Agora, é mesmo para o doutor responder. Quando o casal vive num ambiente de violência, psicologicamente as crianças, como é que crescem?
Sofrem também, com certeza. Muito mais. É aí que entra. Sofrem também muito mais. Também. É muito mais Também, fácil muito haver mais, doutor. sequelas psicológicas numa criança, ver o pai a violentar constantemente a mãe, do que haver os pais separados. É assim, o que é importante pensar é que seja a violência, seja todo outro elemento que venha a concorrer para o divórcio, não começa num dia e leva ao divórcio. Geralmente é um processo. O grande problema é que as pessoas tomam a decisão de se divorciar, permitindo, sim, que essa onda de violência venha a acontecer sem nada fazer. Quando eu digo que o divórcio deve aparecer como a última opção, é senão o mesmo que dizer que as pessoas devem procurar uma série de elementos que visem, né, o evitamento, assim vou dizer, do divórcio. Ou seja, as pessoas buscam N soluções para que não se chegue ao divórcio. Vamos imaginar no caso da violência. As pessoas precisam entender que a violência tem que ser denunciada. E eu denunciar a violência nem sempre subentende o divórcio, porque existem pessoas sim que depois desse processo mudam a sua postura. Será? Não, não doutor. faz isso. Aí não. Doutor, não faz isso. Não, Então, não faz já me isso. inflamou Já o me inflamou e olho, vai já mudar me o quê? mudou na Eu estou com um rua, sinal. Não. respeitou em Eu estou todos com um os sentidos sinal. possíveis. E esse sinal nunca mais vai sair do meu rosto. É assim, eu não quero dizer que as pessoas devam tolerar a violência, até ter aí. Não, mas é isso. Até porque, não, o que eu estou a dizer é que as pessoas devem achar o divórcio como a última opção. Mas quando for violência, humilhação, doutor, desculpa. Doutor, Agora Quando o imagine, doutor eu vou fala- denunciar meu marido, né? Ele vai preso. Quais são as consequências disso Ele no quando casamento? sair, E quando ele sair? Assim, quando ele Não. sair, não, a justiça foi feita, ele vai mudar de comportamento e voltar para Rocky, e tem mais uma, tu vais ser criticada, penalizada em casa pelos filhos, pela família, porque ainda há famílias que, supostamente do homem, que nem sequer vão acreditar e vão todos contra ti, porque denunciou, porque quer fazer mal ao marido, porque não gosta. E muitas vezes já dizem, também não ela até resulta, já né? tinha mesmo esse plano, já tem alguém, por isso é que falam, nós vamos ser realistas. É assim que as famílias africanas veem. Ela fez isso porque já tinha tendência, ou porque já tem alguém, ou porque já não queria. Não pensam que ela foi violentada. Eu acho treta, desculpe, doutor, que lhe diga isso, mas eu acho mesmo treta quando me diz que o divórcio tem de ser a última opção porque as consequências do divórcio são piores que os benefícios do casamento. Porque eu vou estar sempre a trazer à tona a questões de relacionamentos que são centros de violência e que o divórcio não tem que ser a última alternativa. E consequências do divórcio não serão piores que o ciclo de violência a que a pessoa aceita submeter-se. Aí é que está, eu volto a repetir. Quando eu digo que deve ser a última opção, é sinônimo de que aconteceu a primeira vez. Eu não vou chegar e junto do meu advogado pedir divórcio. As pessoas precisam entender qual o posicionamento que Mas o devem que está ter. falando? Depende do caso. A primeira vez, o que é que aconteceu? O que aconteceu? O que é que aconteceu a primeira vez? Depende muito. Vamos Não, depende muito do Não que querer aconteceu a cortá-lo. primeira vez. O doutor vai falar, não querer cortá-lo, mas aproveitando o que disse, né? Aconteceu a primeira vez, pode ser o ato de violência, né? Por exemplo. Pode não ser. Aconteceu a primeira vez, há sentimentos envolvidos. Ok, podemos estar zangados, podemos estar ofendidos um com o outro, mas existe o carinho, o amor que fez com que a gente se unisse, por exemplo. Mas o doutor diz e defende que o divórcio é em último caso. A Roquiana em primeira opção, né? Primeira opção, última opção. Será que, ok, estamos a falar da violência, mas será que o simples fato de que, por qualquer razão, deixar de existir sentimentos, ou pelo menos um dos lados deixar de amar o outro, não mas seria pelo a amor de primeira Deus. opção, mas não seria a primeira opção para um Mas, divórcio? Imani, automaticamente, quando tu és se eu estou a ser se tu violentada. violentada, Não estou o a falar a nível sentimento de começa violência, já. não estou a falar a nível de violência. Estou a tá dar mais um trazer aqui exemplo uma do situação em motivo que não de que há possa haver um Sim. divórcio. Tá Basta tudo que bem, um dos só lados já não é deixe de sentimentos. amar, ter sentimentos, sim, afeto. tranquilo. Não, será que a pessoa deve fazer um esforço para se manter naquele casamento ou simplesmente o fato de não amar mais
pode ser a primeira opção, como diz a Roquiana. E, Mani, para que haja um depende divórcio. muito de que violência e de que factos que ela está sofrendo. Ela não está a Não, sofrer não Não está a falar violência. de Ela não está a violência. sofrer violência. Acabou o Acabou porque sentimento. não ama O sentimento, mais. Não ama mais Exatamente. por quê? Ou porque deu conta que É o que eu estava a dizer há pouco tempo. Precipitou-se. Não, algumas vezes, eu ainda falei aqui antes do programa começar, Precipitou-se. algumas vezes nós vamos para esse casamento sem amar. Gostamos da pessoa, há sentimentos envolvidos, às vezes até estamos só apaixonados. Sim. Consoante o tempo, mediante as ações do parceiro e vice-versa, nós vamos nos apaixonando, as ações, os gestos e tudo mais. Isso tudo influencia no amor ou no querer amar o outro. Agora, quando eu vou para um relacionamento onde muitas vezes nós vimos que no namoro é uma coisa. Quando estamos os dois dentro de casa, temos que saber que temos caráteres e hábitos e costumes diferentes, temos que respeitar um ao outro, mas algumas vezes não acontece. Então, algumas vezes nesse relacionamento ou começa a decair ou começa a subir. Por quê? Porque eu vou depender muito dos gestos que vão suprir as minhas necessidades, tanto eu como ele. Eu vou começar a perceber naquilo que ele me quer bem, o que me faz bem, se vale a pena realmente eu fazer um esforço para amar essa Investir pessoa. naquela relação. Sim, como dizem, investir nessa relação, porque nós não vamos para um casamento amar, é mentira, não vamos. Podemos estar apaixonados ou gostar, e muitas vezes nem gostamos. Gostamos é daquilo que o parceiro tem. Vamos ser realistas. Será que deixar de gostar não é a primeira opção para o divórcio? Eu prefiro ser um pouquinho mais realista com a Roquiana. É uma ilusão acreditar que logo no primeiro motivo o casal se divorcia. É mentira. Seja por violência, seja por desgaste dos sentimentos. Nós vamos a ser pouco realistas acreditando que logo no primeiro motivo o casamento termina. Isso é mentira. Ou pelo menos não é uma realidade. Ou seja, não é assim. Na atual sociedade não é admissível que a pessoa seja violentada. Não é admissível. Até porque eu não sou de acordar isso. Porém, estamos a ser pouco realistas acreditando que logo no primeiro momento vai haver o divórcio. E não Diga-me só, só, Susana, doutora. Roquiana, do doutor, há aqui uma pergunta que aqui no nosso país, em África, acontece muito, e eu queria fazer essa pergunta. Vocês acreditam piamente que muitas das vezes a opinião de terceiras pessoas provoquem o fim do relacionamento, de um casamento? Eu acredito, Vitória, acredito porque é real na nossa sociedade, porque é assim. Algumas pessoas acreditam, pessoas mais maduras não vão por aí. Algumas vezes eu vou ouvir, ou a outra pessoa, eu vou... É vulgo dizer assim entre amigas, eu vou te contar uma fofoca. Teu marido fez, o teu fez, o teu não sei o que fez. Mas é assim, eu vou ter que investigar essa fofoca se realmente é verdade. Porque não é o simples facto de alguém vir me dizer que o meu parceiro fez ou tem alguém que eu vou logo pedir uma separação ou vou investir. E ainda assim, eu ainda sou apologista de dizer, mesmo que ele vá à rua e tenha, ainda tem que haver uma conversa entre nós os dois. Nós ainda temos que conversar. Tu não sabes o que é que ele foi dizer a ela, tu não sabes o que é que ele conversa com a esposa em casa. Então começa ali a haver um complô de disse não me disse. Então as pessoas dentro do relacionamento, o marido e a mulher, ou a esposa têm que ser reais. Realmente quer, há condições de a gente continuar. Se não há, é o que a Roquiana disse. Também, olha, vamos conversar, mas vamos fazer um divórcio lindamente amigável. Não dá. Até depois do divórcio vamos ser amigos. Também há esse divórcio, e mesmo que haja filhos, porque há relacionamentos que separam-se, há relação de amizade, há respeito, onde ele vem à minha casa mesmo já eu estando com outro parceiro, respeita. E eu já vi relacionamentos que o outro vem e entra normalmente, veio ver os filhos, é amigo do casal. Porque há respeito, há amizade, tu respeitas o espaço do outro ou da outra que ela criou. Então, temos que ter muita atenção quando ouvimos dizer. Ouvir dizer é diferente de ver. Completamente. E muitas das vezes até mesmo vendo, Mesmo nem tudo vendo, que parece é. nem tudo que parece ser. E às vezes até pode ser, como dizem, uma situação criada. Sabes que nós estamos numa sociedade com muita inveja, muitos dissabores. É assim, eu não estou feliz de ver o doutor com a fulana, eu vou criar uma situação. E às vezes e nós temos que ter essa percepção, nós africanos somos assim. Eu estou a passar por
por um Uma período fase. menos bom na minha relação, vou me abrir com a Roquiana. Eu não sei quem é a Roquiana, às vezes sei que ela é minha amiga e ela pode não me achar como eu estou a pensar dela. Eu vou me abrir e vou sentir essa insegurança nela. Vou falar e tudo mais. Eu não sei em que ponto é que ela vai aproveitar os meus pontos fracos que eu falei com ela. E já vi situações que, mesmo falando com a Roquiana me abrindo, ela pega nessas situações que eu estou a passar e passa por trás. É possível. É Eu, possível isso? eu acredito muito no poder do momento. Ou seja, hoje, estando bem, nós acreditamos que não iria influenciar em nada na nossa vida. Mas acreditem, dependendo muito do estado emocional e afetivo em que a gente se encontra naquele momento em que iremos receber a informação, tenderá sim a ter uma forte influência sobre nós. Porque uma coisa é eu dizer que não dou ouvidos do que falam da minha parceira, sendo que nós estamos super bem. Outra coisa é, num momento de briga, ouvir uma coisa vindo de alguém que de alguma forma sabe sim ou tem ligação com ela, tende a ter outra influência. Então, o momento em que a gente se encontra, nossa estabilidade emocional e afetiva vai ditar muito a forma como vamos reagir a essa fofoca ou essa informação vindo de terceiro. Mas eu acho que não, doutor, principalmente para os homens. Por mais que esteja bem com a mulher, uma coisa é nós ouvimos dizer dos homens. Quando o homem ouve uma coisa da mulher, por mais que esteja bem com a mulher, vamos ser realistas, doutor. Mas aí se questiona o que é estar bem. Não, Porque estar bem. o estar bem. Está a processar. Pois é, porque às vezes nós estamos lindamente bem. É só dizer, a mulher fez. Infelizmente a mulher já é mesmo crucificada na sociedade, porque ela é que faz tudo. São poucos os divórcios que eu vejo que o homem fez. Mesmo que ele tenha feito, é a mulher que fez, é a mulher que disse, é a mulher que não sei o quê, é a mulher que põe coisas nos ouvidos das crianças. Tudo, infelizmente, nós somos crucificados pela sociedade, que a mulher é que é culpada. Mas aí se questiona. Não, é assim, Roquiana, se ele foi fora é porque a mulher em casa não faz. Isso está errado. É verdade, porque o doutor é homem e é aquela apologista. Olha, vamos dar a palavra aqui à Roquiana, porque estamos no Era finzinho. Só mesmo falta que está bem. demorar aí para dizer que Relacionamentos são duas coisas diferentes. Sim. E uma coisa que eu gostava que as pessoas também começassem a refletir é que as pessoas têm que ter noção que relacionamentos nem sempre dão certos. Né? E relacionamentos, não estou só a falar de relacionamentos conjugais, nós temos relacionamentos com familiares. Com familiares. amigos. E nem sempre resulta. Quantas das vezes nos divorciamos de amigos, de familiares, e por que que isso é estranho dentro de uma relação conjugal? O mais curioso, eu acho que as pessoas têm que se libertar desses relacionamentos tóxicos, né? Sim. Olha, falas eles tudo, quais Vitória, forem. falas Mas o mais tudo. curioso é isso, é que muitas das vezes há muitos casais que, pronto, chegam a formar uma família, casam-se legalmente, mas o processo de violência já vem desde o namoro. Aí está. E, mano, vem, se você permitir uma, duas vezes, vais permitir sempre. Você não vai denunciar nunca, porque muitas vezes estás mesmo mal, violentadamente todos os dias. É aquilo que eu disse. Preferem calar a boca, porque querem ostentar, querem mostrar à sociedade que estão Às bem. vezes também temos Às a vezes não é dependência porque eu emocional. gosto. Eu vou suportar, porque o poder aquisitivo do meu parceiro me faz me sentir bem. Me faz dependente. És dependente. Até aí, quando dá nesse caso, és dependente. És submissa a essa Últimas pessoa. considerações. Estamos mesmo na reta Vamos final, mesmo pensar que infelizmente. na nossa sociedade ainda há mulheres que preferem suportar tudo por causa da ostentação. É real. É real. E elas muitas vezes vão para esses casamentos já a pensar que depois de casar, eu vou mostrar que posso, que tenho poder e tudo mais. Esquecem que estão a ser violentadas, esquecem. Às vezes até levou uma, duas chapadas durante a semana e quando vão para a rua, braços dados, rir, beijinho e tudo mais. Quando chegam em casa, o doutor não tem percepção do que é que se passa ali. Então, naquele meio, são os filhos que estão a sofrer e tudo mais. Toda a gente sofre Todo mundo dentro sofre, do até o relacionamento empregado que trabalha contigo, a secretária do ar sofre por causa do maltrato que eles testemunham no processo de esposo e esposa. Mas quando vamos para a rua, abraço aqui que é amor. Por quê? Porque eu fui já para esse casamento com esse fim. Deve-se pensar que a base do... Diferente do que... Últimas considerações, estamos Deve-se mesmo na pensar, reta final, infelizmente. deve-se pensar que diferente do que se disse há muito tempo atrás, e o capitalismo nos ensinou assim a ver tudo em nome do amor,
o casamento não deve ser construído apenas voltado no amor. Existe uma série de elementos que devem estar associados ao casamento ou à relação das pessoas que irão sim ditar o sucesso ou o fracasso do casamento. Claro, isso é Coisas verídico. essas, como se falou aqui muito bem, tem a ver com respeito, tem a ver com amizade, honestidade, sim, honestidade. E uma coisa que eu acho muito importante, a sensação de bem-estar é primordial. É importante que nós nos sintamos bem com o nosso parceiro. Terceiros. Últimas considerações, Rukiana. As minhas. É assim, o que o doutor acabou de dizer, eu não sou muito apologista também de um divórcio, mas algumas vezes vale a pena, principalmente quando for violência e humilhação. Porque eu acho que a mulher, quando casa, não vai para ser nem violentada, nem para ser humilhada, vai para ser amada. A apologista do divórcio. Ela radicaliza. Olha, deixa ele estar dentro Susana, doutora, Rukiana, estamos mesmo no finzinho do... Eu acho que vai haver terceira, porque também... porque ainda ficou muita coisa por dizer. Pelo amor de Deus, olha, Ju. Vai haver terceira, porque isso vai se agachando até haver consensos finais. Pelos vistos, há de ter uma terceira rodada. Vai. Então, Imani, eu deixo-te aqui com os sites, as nossas redes sociais. Pois é, olha, muito obrigada mais uma vez, porque sabemos que têm todos a vossa agenda. São muito ocupados e estarem aqui para a segunda e já estão a pedir a terceira. Já, vamos para a terceira. Ver. Mas olha, muito obrigada mais uma vez a você que nos assiste por estar aí desse lado. Nós voltamos daqui a uma semana com a promessa de trazer ou a terceira parte ou mais um tema que a gente garante que vai fazer com que fique aí coladinho. Até lá, nunca se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Temos o canal do YouTube e também temos no Instagram, onde pode assistir toda a nossa programação. Lifestyle em português. She got that rich girl, LA vibe. She whip it good in her daddy's 95. Rough sex on the bedroom floor. Hop in the shower, she begging for more. Do not disturb on the hotel door. Waking the neighbors. All I want is champagne and sunshine. Looking for a good time. Sipping on the stars while we laying under sun.